Olá pessoal, então com o intuito de finalizarmos o capítulo 4, nós continuaremos falando sobre os principais blocos econômicos do continente americano. E aí, para nós complementarmos um pouco aquilo que falamos sobre o Mercosul no nosso momento anterior, é necessário que se diga que, apesar dos problemas vividos no bloco, o Mercosul, ele é considerado, na atualidade, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, o que justifica, de certa forma, a importância do bloco, sobretudo para o Brasil. Além disso, as críticas que nós vimos que são feitas ao Mercosul na atualidade, no tocante à sua ou ao não cumprimento da chamada TEC, essa tarifa externa comum, muitas vezes ela se estende também a Brasil e Argentina, quando, vez por outra, estes procuram, de certa forma, principalmente a Argentina, para proteger a sua indústria, sobretaxar alguns produtos brasileiros, o que acaba ferindo, de certa forma, a questão do livre comércio. Então, mesmo com todas essas críticas, ou com alguns pontos que ainda podem ser melhorados, o Mercosul ele não deixa de ser importante, principalmente para o Brasil, o qual, como falei outrora, se configura como sendo um dos seus maiores parceiros comerciais na atualidade. Então, dando sequência aos principais blocos do continente americano, nós podemos citar aqui o chamado NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o qual é composto por Estados Unidos, México e Canadá. Então, o bloco, como nós sabemos, ele possui ou tem como uma de suas principais configurações a zona de livre comércio, ou seja, aquele estágio, podemos dizer assim, inicial dos blocos econômicos. Então, observem, dentro do NAFTA há a livre circulação de mercadorias entre os países. Só que, em relação às pessoas, o que é que a gente pode observar? A gente observa que as barreiras, elas só crescem, principalmente as que envolvem os mexicanos, os quais buscam, como nós sabemos, incessantemente entrar nos Estados Unidos. Apesar de que os Estados Unidos ele foi responsável por instalar no país vizinho um grande número de indústrias maquiladoras, ou seja, as chamadas montadoras. Qual era o objetivo disso? Gerar emprego no México para que, de certa forma, eles pudessem controlar a entrada de imigrantes mexicanos em seu território. Então, vamos criar oportunidade no México para que eles não tenham que vir para os Estados Unidos. Tranquilo? Então, esse foi mais ou menos o pensamento dos Estados Unidos quando ele resolveu implantar as suas maquiladoras no território mexicano. E a gente sabe que não é só isso. Na realidade, também, as empresas norte-americanas elas foram em busca de mão de obra barata, bem como também as leis ambientais mexicanas, elas são, de certa forma, menos rígidas do que as leis ambientais norte-americanas, o que acaba também contribuindo para que várias empresas elas tenham transferido o seu parque industrial ou parte do seu parque industrial para o território mexicano. Tranquilo? Porém, esse não é o grande problema do bloco. Então, o grande problema do bloco ele vai residir exatamente na dependência que México e Estados Unidos têm em relação à economia dos Estados Unidos, que sozinho, os Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, ele vai responder por algo em torno de 80% de todo o PIB, de todo o Produto Interno Bruto do bloco. Ou seja, há aí uma dependência muito grande por parte do México e do Canadá em relação aos Estados Unidos. E, como nós sabemos, dentro de um cenário global, isso não é muito interessante. Porque se, por exemplo, a economia dos Estados Unidos andar mal, isso vai refletir diretamente nas economias de México e Canadá. Então, esse é um dos principais problemas que temos na atualidade dentro do chamado NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que atualmente
o Donald Trump resolveu chamar de USMCA. Tranquilo? Uma alusão aí aos 3 países que integram o bloco: Estados Unidos, México e Canadá. Então, para dar sequência, nós temos também um outro bloco muito tradicional aqui na América, o qual foi criada ainda na década de 60, que é a chamada Comunidade Andina, a qual é formada por Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Uma das principais características desse bloco é que ele funciona como uma união aduaneira, ou seja, nós temos entre esses países, né, a existência daquilo que nós chamamos de TEC, uma tarifa externa comum. Então, sempre que um desses países vai manter relações comerciais com outro país que está ou que esteja fora do bloco, obviamente, ele tem que cobrar uma tarifa única. Tranquilo? Então, esse bloco, como eu falei para vocês, ele possui a mesma configuração do Mercosul. Além disso, nós vamos ter também a Associação Latino-Americana de Integração, que foi criada em 1980, através da assinatura do Tratado de Montevidéu, no Uruguai, o qual possui, só para a gente ter uma ideia, algo em torno de 13 países. Então, dentre esses países que resolveram, de certa forma, cooperar entre eles, nós temos aí Brasil, Argentina, Chile, México, dentre outros, né? Os países que vão integrar a chamada ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Um outro bloco econômico que nós temos é a chamada ALBA, a Alternativa Bolivariana das Américas, ou Aliança Bolivariana das Américas, de uma forma geral. Então, o objetivo desse bloco é que haja uma cooperação entre os países com o intuito de se reduzir as desigualdades que há entre eles. Ou seja, né, esse bloco, o ALBA, ele teve na Venezuela a sua principal articuladora. E é bem interessante que ele reúne países como, por exemplo, Cuba, Bolívia e alguns países do Caribe, como São Vicente, dentre outros. É claro que com o enfraquecimento econômico da Venezuela, que era, vamos dizer assim, o principal articulador à época, né, com Hugo Chávez, e a crise econômica que a Venezuela mergulhou nos últimos anos, isso vai interferir diretamente no bloco, tornando ele, de certa forma, mais enfraquecido. Por outro lado, nós vamos ter também a Unasul, União Sul-Americana de Nações. Então, a Unasul ela foi criada em 2008 e deveria, até 2015, criar um espaço de integração entre os países da América do Sul. No entanto, esta união, atualmente, ela carece de um pouco mais de efetividade. E o sonho de uma América do Sul unida, pelo menos em termos de comércio, em termos de economia, ele parece cada vez mais distante. Tranquilo? E aí, em 2010, a gente vai ter a criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e caribenhos, a qual reúne cerca de 33 países. As exceções elas vão ficar por parte, né, do Canadá, dos Estados Unidos e também da Guiana. Então, a gente pode dizer que, aliás, nós podemos concluir que no continente americano há várias iniciativas no tocante a uma maior integração, ao menos em termos de economia entre os países. No entanto, estas carecem de uma maior efetividade. Então, essa é a situação do continente americano acerca da sua integração, principalmente no primeiro momento em termos econômicos. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.